Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa: como ser curado? Como fazer essa experiência de Jesus? E eu te digo, perceba o primeiro movimento. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. O leproso chegou perto de Jesus. Então, o primeiro movimento para ser curado é chegar perto de Jesus. O primeiro movimento para ser curado, meu irmão, minha irmã, é chegar perto de Jesus. Muitos vivem distantes de Deus. Muitos vivem distantes de Deus e dizem: ah, Deus está longe. Ah, Deus está muito longe, Deus não me escuta. Ah, não, se Deus existisse, isso não aconteceria. Onde está Deus? Onde está Deus? Muitas pessoas perguntam, tem até o filme Deus não está morto, né? Deus está morto, Deus não existe. Não, onde é que está Deus? E eu quero falar para você, eu até me lembrei de uma história, viu? De certa vez, tinha um monge, um dos monges estava pensando em desistir da sua vocação, do seu chamado, e ele foi conversar com o seu mestre, que era um homem muito sábio. E quando ele foi começar, o seu mestre estava se aquecendo na lareira, estava lá de frente à lareira, e ele sentou ao lado e começou: mestre, eu estou pensando em desistir, Mas por quê? Ele disse: me explique mais. Ele disse: estou pensando em desistir porque eu estou me sentindo fora, eu estou me sentindo um peixe fora d'água, não tenho mais aquele ardor de antes. Eu estou me sentindo muito fora, muito distante. Eu sinto que não pertenço mais aqui à comunidade. Eu sinto que não pertenço mais aqui à comunidade. E aí o mestre estava de frente à lareira, pegou o ferro e tirou uma das brasas. Quando ele tirou uma das brasas, a brasa saiu da lareira, né, do fogo, e ela incandescente, né, pegando fogo. E o mestre olhando, e ele olhando só aquele movimento. Aí depois foi ficando vermelha, não tinha mais brasa, não tinha mais fogo. Depois foi apagando, até que ela virou carvão. Ficou só o carvãozinho. O mestre, e ele calado, e o mestre só fazendo esse movimento, todo mundo olhando para esse carvão. O mestre pegou o carvão e colocou de volta no fogo. Quando ele colocou de volta na lareira, no fogo, junto com as outras brasas, o carvão ficou lá, só ele era carvão, o resto tudo era brasa. Mas depois, em pouco tempo, as outras brasas envolveram e aquele carvão se tornou uma brasa viva, junto com as outras brasas. Se tornou um fogo só. E isso daqui é muito forte porque o mestre olhou para ele e disse assim: você entendeu? E ele disse: mais ou menos. Ele disse: você é igual a essa brasa. Quando você está no fogo, junto com as outras brasas, você é assim. Às vezes quando você se sente fora, porque você sai e você diz assim: mas eu estou aqui, eu continuo aceso, eu continuo. Mas com o passar do tempo, a falta das outras brasas rapidamente vão fazer apagar o seu fogo. E você vai se apagar e virou carvão. Mas quando você virou carvão, que você esfria, é quando você esfria. O carvão é a brasa que foi tirada do fogo e que esfriou. Mas quando eu boto de volta você nessa fogueira, o seu fogo rapidamente te envolve. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deixe de ser carvão. Vem para o fogo. Seja uma brasa. Como assim, Geraldinho? Como assim? Quem está longe do fogo não se aquece, nem muito menos queima. Mas quem está próximo ao fogo será aquecido por ele.
E quem está dentro do fogo vira um com ele. E eu quero te dizer, esse fogo é Jesus. Distante, você é igual a carvão, frio, não serve para nada. Próximo de Jesus, você vai ser aquecido. Agora, dentro de Jesus, você se torna uma brasa viva. Entendeu a diferença? Próximo de Jesus, você vai ser aquecido. Agora, dentro, se você mergulhar, você vira uma brasa. Você vira um homem de fogo, uma mulher de fogo. E o que é isso, Geraldinho? É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. É ser uma pessoa que vive intensamente, com ardor e com fervor. E não se intimida mais diante da tribulação e do problema. Por quê? Porque você olha, quem é combatente que já é brasa. Quem é combatente brasa aqui? Escreva. Quem já é um combatente brasa viva? Por que eu estou perguntando isso? Porque quem já é brasa, ele olha e diz assim, quanto pior, melhor. Eu entendo claramente quem já é combatente brasa, fogo, quem é combatente assim, brasa mesmo, viva, uma brasa mesmo. E quem é combatente ainda, que ainda está ali se aquecendo. Por quê? Quem ainda está só se aquecendo, fica reclamando das coisas que acontecem. Porque é o problema, eu estou passando por muito problema, eu estou com muita dificuldade, eu estou com muita dor. Agora, quem já é brasa, ele olha e diz assim, eu estou passando por problema, mas isso não é nada, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Por que quanto pior, melhor? Porque eu sou combatente. Quanto pior, mais combustível, mais intensidade. E quem é combatente já brasa não tem medo de perseguição, de fofoca, de falácia, de comentário, de crítica, de zombaria. Ei, tem medo de nada disso. Quem é combatente já brasa não tem medo. Nada que dizem, que falam, que fazem contra você te atinge. Você começa a se tornar o quê? Invencível. Combatente, quando chega ao nível de brasa, ele se torna invencível, porque quem luta vence. Mas quem luta com Deus é invencível. Olha a mudança de cenário que acontece. Olha a metanoia que acontece. A mudança de mentalidade. Meu irmão, você olha para todas as coisas, isso aqui é uma mudança de mentalidade. Você, em vez de você ficar, mas eu estou sofrendo, é porque fizeram isso comigo, é porque disseram isso comigo, é porque estão falando, é porque estão me humilhando, é porque estão não sei o quê. Você começa a usar tudo isso como combustível e vai subindo, crescendo, e vai subindo cada dia mais, crescendo, até voar alto como as águias, meu irmão. Agora atenção, esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Chegar perto de Jesus, tão perto até virar uma brasa. Segundo passo, e de joelhos pediu. Meu irmão, e de joelhos pediu, se queres, tens o poder de curar-me. Todos aqueles que receberam o milagre de Jesus, eles tinham duas coisas em comum. Já percebeu? Eu percebi, lendo os milagres de Jesus no Evangelho, eu percebi que tinham duas características comuns entre todas as pessoas que receberam milagres de Jesus. Qual é? Humildade e oração. Se você for perceber, todos aqueles que receberam milagres de Jesus tinham duas coisas em comum: humildade e oração. Por quê? O orgulhoso, o arrogante, não alcança graças, não alcança milagres. Pois o Senhor repudia corações assim, e Ele se deixa tocar pelos humildes. Por isso que Ele diz que Ele eleva os humildes e dispensa os soberbos de mãos vazias. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, veja que ele, olha o movimento dele, o leproso, se ajoelhou e ele pediu. Lembra do que Jesus disse? Pedi e recebereis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe. O humilde, ele reconhece o poder de Deus. Preste bem atenção. Olha o movimento. Ele se ajoelhou, ou seja, posição de joelhos é posição de o quê? De humildade, de muita humildade. Ele se ajoelhou e fez o pedido. Ele reconheceu o poder de Deus. Se queres, tens o poder de curar-me. Ele não chegou, o arrogante, e aí presta atenção, que agora você vai entender. O arrogante diz: se Deus realmente existe, que Ele me cure. Eu não sei por que essa postura, porque você não vai conseguir absolutamente nada com isso. Tem gente que reza desse jeito.
Tem uma pessoa que uma vez eu me lembro, no grupo de oração, há 12 anos atrás, no grupo de oração. E estava muita gente no grupo de oração, muitos testemunhos, ginásio lotado, 5.000 pessoas no ginásio. E aí tinha um homem que era uma pessoa, trabalhava, era próximo a mim, e aí ele chegou e disse assim: olha, eu nunca fui ir para essas coisas de oração e etc. Mas está todo mundo falando que é muita graça, são muitas bênçãos e etc. Né? Olha a fala dele, a fala é essa. Então está todo mundo falando que são muitas graças, são muitas bênçãos. E como agora eu estou passando por um problema, eu vou lá para ver se dá certo. Aí ele olhou e disse assim: olha, se der certo, eu vou começar a seguir. Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, eu vou te dizer, você pode ir, você está convidado a ir, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você não vai receber nada. Se você está indo só para receber, está perdendo seu tempo. Se for para isso, vai ser um gasto de tempo. Mas por que você está dizendo isso? Você sempre me convidou para ir. Eu disse: não, convidei para você fazer a experiência. E não para você chegar para Deus e dizer: se Deus fizer isso na minha vida, eu vou crer. Se Deus não fizer, eu não creio. Eu disse: Deus abençoa os humildes. Essa sua oração é a oração dos arrogantes, interesseiros. Eu quero ir só se eu conseguir, porque está todo mundo dizendo que é bom. Eu disse: nem venha. Então eu quero te dizer, meu irmão, não tem essa de se Deus existe me cura. O humilde chega e diz: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Último passo, versículo 41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Perceba o movimento. O primeiro passo, chegar perto de Jesus. O leproso chegou perto de Jesus. Segundo passo, humildade e oração. Ele se ajoelhou e disse: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Quando a gente faz esse movimento, a nossa oração humilde e confiante atrai a compaixão de Deus. E o que é que acontece? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Jesus quer te curar. Sim, meu irmão, Jesus toca as nossas lepras, ele diz claramente: eu quero. Vocês ouviram aqui? Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Jesus hoje diz para você: eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. Esse movimento, humildade, oração, confiança, pegou? Humildade, oração, confiança, gera cura, restauração, libertação e vida nova. Perceba que toda ação tem uma o quê? Reação. Foi o que o leproso fez, se ajoelhou. E ele começou a pedir. Com toda a confiança, ele sabia, ele tinha certeza absoluta que se Deus quisesse, ele seria curado. Confiava. Gerou o quê? Cura, restauração, libertação e vida nova.